Quando a gente está trabalhando com uma fotografia como essa, que não tem uma variação muito grande nas cores, basicamente tudo que a gente tem aqui são gamas diferentes de cores alaranjadas. O que eu normalmente faço é tentar dar uma mudada um pouco nessas cores e inventar um pouco, digamos. Quando eu falo isso, eu quero dizer que o meu planejamento cromático, a gente já fez o planejamento de valores, vai ser mais ou menos assim. Então eu tô pensando em utilizar esse lado como se eu tivesse uma luz mais azulada que vai refletir nessa área aqui da cabeça dele e nas áreas aqui do nariz, da lateral da face e nessa parte aqui onde se houvesse uma luz ou objeto azul aqui, ele estaria refletindo. E desse lado, na minha primeira camada, eu vou ter essas tonalidades mais alaranjadas e avermelhadas. Então eu vou pensar nessas cores para as cores de fundo, que serão as minhas cores da primeira camada. Nas demais camadas, eu vou usar as cores que eu tenho de base, mais escuras para a gente fazer os valores e depois fazer os detalhes. Eu vou começar aqui preparando um pouco dessas cores nas quais eu pensei. Então eu vou usar aqui um pouquinho de azul royal. Eu gosto dele porque ele é bem opaquinho. Aqui eu tô usando um pouquinho de cobalto e eu vou botar um pouco de marrom só pra tirar a saturação dessa cor, pra ela não ficar tão intensa. E do outro lado, eu vou precisar de branco siena, que vai ser essa face aqui. E nesse momento eu tô usando a tinta, né, naquela consistência de chá. Então eu vou vir aqui para uma pegada de branco siena. Vou quebrar ele só um pouquinho. Isso aqui é um roxo. Não precisa ficar tudo tão escuro assim. E você pode ter um papel no lado para ir testando as cores e ver se é aquilo mesmo que você quer. Então não tem pressa nesse momento. Faça suas cores, escolha o que você quer, observe o que você precisa, testa no papel ao lado e produz. Assim, presta atenção no que você está fazendo para você saber as cores que você está usando e depois produz uma quantidade de tinta que seria suficiente para você cobrir o espaço todo que você está trabalhando, né? Aquilo que a gente comentou. Então eu vou começar daqui para cá e vou, assim como a gente fez no nosso exercício monocromático, vou começar do fundo, juntando o fundo com a face dele. Então eu vou pegar um pincel grande, porque eu vou começar a cobrir uma área grande. Aqui um pouquinho mais para tirar a saturação. Essa primeira camada tá bem aguada e ela vai ficar bem clarinha depois. Algumas áreas que são mais altas, como por exemplo a lateral do nariz aqui e a bochecha, elas precisam ter um pouquinho desse azul para que dê a sensação de reflexo ali. O que eu tô fazendo nessa camada é só ir dando sugestões das cores que vão ser, né, as cores de fundo. E aqui talvez um pouquinho de uma vida maior aqui assim na bochecha. Aí eu pus um pouquinho mais de rosado.
tá tudo molhado, vocês estão observando como as coisas estão se misturando. E eu não tô observando, nessa primeira camada, limites entre os elementos. Eu tô só colocando as cores, que vão ser as cores de base. Ou seja, o que eu quero que fique como uma sensação ali no fundo. Aqui pra baixo eu já posso vir com algo um pouquinho mais escuro, daí eu tô misturando meu barro de siena com um pouquinho de roxo, pra deixar o mais escuro. Um pouquinho de vermelho aqui. Eu já tenho uma cor bem mais escura, porque essa área abaixo do queixo dele é bem escura. E aí eu peguei ela aqui um pouco mais aguada. Eu vou deixar o papel absorver um pouquinho para ver se consigo abrir algumas luzes aqui. Se eu fizer isso agora, a gente já viu que não vai funcionar, porque o papel ainda tá muito molhado. E aqui eu preciso de uma base vermelha, que eu não vou colocar nunca cor pura aqui. Eu sempre dou uma misturada na paleta e ela mistura um pouco com as cores que a gente já tem. E aí eu gosto às vezes de respingar um pouco assim de água. Eu botei a mão pra proteger essa área daqui, que eu não quero respingos agora. E aí eu bato assim no pincel e respinga um pouco de pigmento aqui. Isso vai gerar manchas mais naturais, que eu considero mais interessantes do que se a gente tentar colocar aí depositando o pigmento muito controladamente. Vou aproveitar enquanto aqui tá úmido para colocar um pouco mais de cor nessa área que vai ficar de base. Então aqui ainda tá úmido. Se tiver seco não tem problema. Eu espero secar tudo completamente e aí depois consigo umedecer tudo de novo, se o seu papel for de algodão, e fazer uma nova camada toda úmida. Então, se o seu papel começar a secar, como é o caso aqui, nessa área que já começou a secar, deixa ele secar, que a gente consegue umedecer e trabalhar novamente. E a gente vê os volumes que são necessários se fazer. Aqui, vou aproveitar que tá úmido e sugerir um pouco daquelas rugas que ele tem ali abaixo do pescoço. E aí tem bem pouca água no meu pincel e eu tô indo mais com pigmento para que ele não expanda muito. E vamos ver se eu ainda consigo abrir algumas luzes aqui. Apesar de que ficou bem clarinho, né? Mas ó, ainda consigo. O que vai ser essa barba? Eu só tô secando o pincel com o papel que tá aqui na minha mão. Esse lado aqui já tá secando, então eu vou deixar ele secar. Quando essa camada estiver completamente seca, eu volto para fazer uma segunda camada, que são os volumes que vão dar uma anatomia melhor para essa parte do rosto.